se ele sabe que regime que ele contribui, ou olhando, fazendo uma pesquisa lá no Gov, que eu vou mostrar depois o site, ou fazendo daí já análise no CNIS. Porque aqui, por exemplo, esse município é o falso RPPS, né? Então, aqui está tranquilo como que eu faço essa checagem inicial? Eu vou pegar um outro ano aqui, ó. Vou pegar 2023. Tá aparecendo 2023? Veja que ela pagou mais de 20 mil reais no ano. Professora, deixa eu Oi. perguntar. E se caso, por exemplo, no outro município, tem um que ela já está pagando teto, aí no outro município, ela fala pro órgão, né, público, fala para ela, ó, não quero que desconte porque eu já estou pagando o teto do outro. Mas pela lei, eles podem não deixá-la registrada sem descontar o INSS, porque pela lei tem que descontar, né? Pode. Lembra que hoje de manhã eu mencionei os artigos lá da instrução normativa? Isso é regra da própria Receita Federal. Na Ah, verdade, não é nem só a regra da Receita Federal, são os artigos da própria lei, né? O 8.212, quando a gente falou do salário máximo de contribuição. Quando a gente falou hoje de manhã de todos os caminhos, né, para uma contribuição previdenciária, teve um momento que eu falei do salário de contribuição. O salário de contribuição ele tem um limitador que é o teto, que esse ano é 8.157,41 hum, centavos. Essa é a minha entendi. base máxima de contribuição. Se eu já contribuir em qualquer lugar sobre essa base, no outro lugar eu tenho todo o direito de estancar. E se eu não Entendi. estanco, nasce o direito da recuperação do crédito, né? Tá. E o estancar, no caso, seria usando aquele próprio documento, né, que ela A apresenta de- à empresa B, digamos assim. Isso mesmo, aquela declaração, né, que tem lá o Certo. modelo, aquela Uhum. declaração onde o trabalhador, né, o segurado, aí ele vai falar, olha, eu quero primeiro na A, depois na B, depois na C, ou já estou tetado na empresa A, as outras ninguém mais pode descontar de mim. É isso mesmo. Então, o documento legal é a declaração, aquela declaração específica, juntando ali, no caso do contribuinte individual, o RPA ou o recibo de pagamento da outra empresa. É isso que vale. Eu, quando trabalhava no departamento pessoal, eu recebia bastante isso. E aí, quando a gente. E outra, a pergunta anterior ali que ela fez: a empresa ela não para de descontar a contribuição enquanto ela não é notificada. Enquanto a gente está lá fazendo o cálculo da folha, nós não podemos retirar nenhuma contribuição do trabalhador desde que a gente tenha o documento em mãos. Como que eu vou tirar isso? Depois a empresa vai ser autuada pela Receita, vai ser notificada, enfim, porque ela está descumprindo a legislação. A gente só deixa de fazer o desconto quando realmente recebe a comunicação do trabalhador. Porque não é só receber a declaração, eu tenho que informar isso no e-social, tem código específico, a Receita Federal vai ficar sabendo e assim por diante. E Eu aí, perguntei justamente por isso, porque eu faço ação trabalhista e na aham, ação trabalhista a primeira coisa que eu vejo é isso, se descontou alguma coisa, deixou de fazer, se deixou de, né? E isso é uma das coisas que eu analiso. Por isso que eu perguntei, mas você falando realmente com essa documentação respaldada, eu não sabia que tinha essa documentação, não sabia que existia. pode, sim, sim, tem essa documentação, porque o trabalhador ele tem todo o direito, se ele contribuiu acima do teto, né? Porque assim, a obrigação é dele. Inclusive, eu não trabalho na área judicial, né? Como eu mencionei na recuperação de créditos, mas eu estou sempre interagindo com os meus colegas de grupos, né, de recuperação. E o que eles me falam é que às vezes saem algumas decisões judiciais que a Receita se defende, não querendo devolver o crédito nesse sentido, dizendo assim: olha, mas a obrigação de ter informado as demais empresas era do trabalhador, por que, que ele não fez isso? Ela tenta, né? Ela tenta se esquivar de devolver o crédito por essa linha de raciocínio, de que quem tem que informar pela legislação é sempre o trabalhador. Mas aí o juiz acaba determinando que ela pague, enfim. Geralmente isso acontece lá na via judicial. Na via administrativa, a gente faz os perdicombes, a Receita analisa, e se o crédito é devido, ela devolve. Tá? Então, essa é uma checagem rápida que a gente faz. Falo bastante isso aqui para os contadores que não se atentam a isso perdem, né? Cliente pessoa física também de recuperar INSS. Às vezes eles ficam em cima só do imposto de renda e passa batido.
passa batido, né? Pega os informes de rendimentos, faz lá o imposto de renda do cliente e não recupera a previdência. Não recupera a previdência porque não tem esse olhar aqui de previdenciário, né? Nem todos acabam entendendo essas regras da previdência, né? Eu já conheci contadores que realmente de previdência eles não conseguiam entender, então acaba deixando esse crédito passar. Tá? Não é uma crítica, é só justamente um alerta, porque dá para você trabalhar o imposto e ainda trazer junto a previdência, né? Lá para o teu cliente pessoa física, trazer essa previdência de volta. Então veja que no ano de 2023 ela pagou provavelmente 2 tetos, né? Ó, teto nos 2 lugares, aqui nos 2 municípios. Se eu pegar aqui 524,48 dividir por 12, 877,04. Muito provável que era o teto aqui de 2023. No outro lugar também, ó, 10,458,90. Então, só esse total aqui já me dá uma boa. Eu poderia, por exemplo, ter trabalhado com essa amostragem em 2023 e ter chamado ela para conversar. Falar, ó, vamos olhar os últimos 5 anos aí, que é muito potencial de crédito. Lembrando que nesse extrato aqui, ele tem separado, né? Rendimentos tributáveis são os 12 anos, 12 anos, 12 meses do ano, 12 meses do ano, e mais para baixo, na segunda página, ele faz uma separação do décimo, ó. Crédito de décimo, gente, aqui, ó, eu busco, tá? Rendimento sujeito à tributação exclusiva quer dizer que é 13º salário. Aqui, ó, as 2 prefeituras descontaram o teto dela. Eu estou com um caso sendo avaliado na Receita de uma médica que eu pedi os décimos dela. Ela pagou muito excedente ao teto sobre décimo. Espero que a Receita devolva. Já estou comentando com todos os meus alunos que assim que sair esse resultado, eu vou notificar, vou informar que deu certo. Esse caso aqui dessa minha cliente, ela está segurando o pedido do décimo, porque eu estou aguardando a definição da receita da minha cliente médica. A gente já entrou com mandado de segurança, tá na mão do juiz. O juiz vai notificar a Receita Federal, então eu acredito que lá por agosto, setembro, por aí, a gente já tenha todo o caso dessa médica resolvido, e aí sim eu vou saber se o 13º salário, se a Receita devolve ou não. Porque até hoje, nenhum dos meus professores comentou de ter êxito em décimo, não conheci nenhum outro profissional que pediu décimo, então eu acho que eu fui uma das únicas que fez o pedido de décimo. Se der certo, gente, vou comentar com vocês que pode acontecer de ter crédito de décimo também. E aí tem um detalhe, o décimo não pega pelo CNIS. Por que não pega pelo CNIS? Porque lá no CNIS não tem informação de décimo, só tem os 12 meses do ano. Como que eu identifico o crédito de décimo? Pelo informe de rendimentos, olhando essa tributação exclusiva na fonte, e aí, junto com o recibo da segunda parcela do décimo, que tem o desconto da Previdência. Se eu quiser fazer uma checagem maior, né? Aí eu solicito o recibo do 13º salário da segunda parcela, que geralmente tem os descontos. Então veja que ela recebeu aqui a 8 mil e poucos reais na prefeitura e teve essa contribuição. Aqui ela ganhou mais 8 mil e poucos reais e teve de novo contribuição. Potencial crédito, né? Então, aqui... Professora, será que alguns casos de pessoas, por exemplo, que a gente escuta que não aposentou, contribuiu, sei lá, 11 anos de aposentadoria, que não é o mínimo, né? E não aposentou, teria jeito de ressarcir esse pagamento? Tá, deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Ele contribuiu sempre para a Previdência, foi contribuindo no E momento por que... algum motivo não alcançou o direito, não conseguiu aposentar, mas ele contribuiu. Aham, tá. Não tem devolução. Tem, só quando Lembra? contribui a mais. É só isso, porque assim, o fato, eu, por exemplo, nunca usei a Previdência. Nenhum benefício até hoje, mas eu pago Previdência há muitos anos. Porque eu sempre estive numa condição de segurada obrigatórias. Eu fui Uhum. empregada até 2022, de 2022 para cá, eu comecei a trabalhar com planejamentos, então eu era segurada obrigatória na condição de contribuinte individual, abri minha empresa, tiro pro Labore e pago a Previdência também na condição de contribuinte individual. Então eu sempre estive como segurada obrigatória. Eu posso morrer né? Não tenho filhos, nunca engravidei, nunca precisei de auxílio-doença, ou seja, até hoje nunca usei a Previdência. Eu posso falecer sem ter usado a Previdência, não deixo benefício para nenhum dependente habilitado,
mas não posso recuperar esse valor por causa da solidariedade, né? Então, o regime geral, INSS, ele é solidário de repartição simples. A contribuição que vai entrando dos segurados, ela vai pagando os benefícios ativos. Então, eu posso simplesmente ter pago a previdência a vida inteira e não usufruir dela. E eu não posso recuperar, eu não posso amanhã ir lá na Receita Federal e falar assim, ó, Receita Federal, eu estou muito tempo já contribuindo, não aconteceu nada comigo até agora, nenhum fato gerador para solicitar benefício na Previdência, eu quero meu dinheiro de volta porque eu vou aplicar em outro lugar. Não. As únicas justificativas para recuperar um crédito é enquadrá-lo em pagamento indevido ou excedente ao teto. Fora isso, eu não tenho justificativa, né? Então, a pessoa não se aposentou porque não cumpriu, né? Agora é diferente se ela foi se aposentar e algumas contribuições não foram consideradas. Aí a gente vai olhar por que não foram consideradas, como no caso ali que eu mencionei hoje de manhã. Tinha pago previdência durante gozo de benefício. Opa! Aí a legislação está muito clara, né? As orientações da Receita estão muito claras, que sim, durante o gozo de benefício eu não sou obrigada a pagar a previdência. Se eu quiser buscar de volta esse dinheiro, eu busco, né? Porque eu não tinha fato gerador, eu não estava trabalhando, eu já estava em gozo de um benefício. Então, de novo, a gente volta naquele conceito de ocorrência do fato gerador para a contribuição previdenciária ou não, para dizer se aquela contribuição é devida ou não. Eu estou com um caso ali que eu não consegui resolver com a minha cliente ainda, que é um caso de pagamento, a pessoa pagou trimestral, foi pagando previdência trimestral, né, que tem essa possibilidade. Por algum motivo, o INSS alocou no CNIS como abaixo do salário mínimo. Na hora da concessão da aposentadoria, aquelas contribuições foram ignoradas. E a gente está estudando agora se isso é um pagamento indevido ou não para buscar recuperação. Eu ainda não consegui chegar numa definição se ela vai conseguir ou não. Eu acho que não. Mas se a Receita entender que ela cometeu o erro de ter pago abaixo do salário mínimo e deveria ter complementado, ela não vai devolver, só pelo fato de não constar na carta de concessão. Então, assim, são vários detalhes para a gente poder enquadrar. Eu sempre comento com os meus alunos, né? Buscar a recuperação do crédito e do excedente ao teto é muito tranquilo. Eu faço o cálculo e vejo se excedeu ou não o teto e busco a recuperação. Agora, quando eu busco a recuperação por um pagamento que eu tento enquadrar como indevido, é um pouco mais difícil assim fazer a leitura. Realmente eu tenho que deixar muito claro que não ocorreu fato gerador, não tinha filiação obrigatória e assim por diante. Vai daí buscar o crédito. Então eu vou fechar aqui essas fontes pagadoras. Eu começo fazendo essa análise por aqui. Então, feito essa análise, né? Identifiquei meu potencial cliente, né? Fiz a prospecção ali por várias possibilidades. Fiz aqui a análise por amostragem, digamos que eu estava trabalhando com aquele ano 2023 e eu vi que tem potencial de crédito. Eu faço essa análise inicial e a proposta para recuperação do crédito. Eu comunico esse meu potencial cliente falando, olha, identifiquei um crédito. Vamos fazer a análise completa dos documentos? E aí eu vou fazer a análise completa dos documentos, que agora sim a gente vai lá para o CNIS e eu vou trabalhar com CNIS. Se for o caso, eu vou solicitar fichas financeiras, recibos de pagamento, recibo de 13º salário, para fazer a checagem total do crédito, fazer a atualização, fazer o contrato, cobrar meus honorários iniciais, dependendo do valor que eu já apurei de crédito naquela data. Tá? Então, a gente agora vai olhar o CNIS. O CNIS é dessa professora. Veja que é um CNIS que não é tão grande, ele tem 13 páginas. Eu já peguei CNIS muito extenso. Geralmente o pessoal da área da saúde, a tendência são CNIS grandes, né? Os CNIS deles geralmente têm muitas páginas, porque eles estão sempre com muitas fontes pagadoras, então cada fonte pagadora vai gerando uma sequência e aí vai ficando um CNIS grande. Para efeito de recuperação de crédito, eu vou direto no que interessa, digamos assim. Então, essa primeira sequência não me interessa, né? Ela é de 97, 99, isso aqui já ficou para trás. Eu não quero saber para a recuperação do crédito. Quando eu olho a sequência 2,
ela vem até 2025. Vejo que eu circulei aqui o RPPS. É justamente aquela complicação lá de Cruz das Almas, que é um falso RPPS. Então, aqui trouxe RPPS, mas não é. Eu fiz a checagem, não é. Então, eu estou tendo uma concomitância da sequência 2 com uma outra sequência. Veja que ela ainda é servidora e ela vem, né, até 2025. Só que a gente estancou o crédito dela aqui, né? Nós apuramos o crédito dela só até maio de 2024, porque nesse município aqui, ela parou de contribuir depois. A partir de junho, a partir de junho aqui, ela entregou a declaração. Então veja que no CNIS ainda aparece a remuneração, mas ela não teve contribuição. E como que eu chequei que não teve contribuição? Pelo Fontes Pagadoras. A gente vai ver depois que lá no Calculei, quando eu subo esse CNIS aqui, ele dá um crédito muito maior do que a minha planilha. Porque lá no Calculei, ele ainda não está fazendo a leitura de que existiu uma trava a partir de junho. Ele lê tudo. Ele leu a concomitância até maio de 2025 e está dando bastante crédito, mas o crédito dela é menor. Porque a partir daqui não existe mais. Que foi o cálculo que a gente fez lá no Fontes Pagadoras agora há pouquinho, né? Ah, não, desculpa, 2025 não, é desde 2024, né? Ah, tá certo. Aqui, ó, 6 de 2024 em diante, ó. Ela pagou previdência até. Ela pagou aqui, ó. Previdência até aqui, ó. Então ela ganhava em torno de 8 mil e poucos reais em cada mês, pagou realmente 5 tetos, né? 5 tetos ali e estancou depois. Então eu tenho uma concomitância entre a sequência 2 e a sequência 3. Nesse CNIS aqui, o que me importa é só a sequência 2 e a 3, para efeito de recuperação de crédito. Como que eu sei que é tabela progressiva? Bom, quando eu olho o CNIS e o tipo de vínculo está escrito empregado ou agente público, eu sei que é tabela progressiva. É aquela tabela 7, 9, 12, 14. Desde que só tenha remuneração. Eu obrigatoriamente vou ter que fazer o cálculo da contribuição para depois encontrar o crédito. Aqui tem a origem do vínculo, que é o município, tem o código dela no e-social, aqui o código da empresa, que é só a raiz do CNPJ, e ela continua lá, então por isso que não tem data fim nesse contrato, né? Ela continua lá, teve a última remuneração aqui em maio de 2025, foi quando a gente tirou esse CNIS aqui dela. Então vem vindo, né? Todas as contribuições aqui. Esses pré-em-bloque, eles são muito mais preocupantes para o planejamento previdenciário do que para uma recuperação de crédito. Por algum motivo, o INSS está bloqueando essas contribuições aqui para algum ajuste lá dentro, tá? Então, isso aqui, provavelmente, a advogada que está atendendo essa professora vai dar um tratamento para esses pré-em-bloque aqui. Eu circulei aqui 7 de 2021. Ah, porque eu queria mostrar para ela alguma coisa. Agora, eu não lembro o que eu circulei 7 de 2021, mas deve ser alguma coisa que eu mostrei lá para cliente. Aqui nos agrupamentos, ó, veja como é diferente quando é contribuinte individual, né? Então, o CNIS vai trazer a origem do vínculo, ele é um agrupamento de contratantes ou cooperativas. Não tem nome, nenhum nome específico de empresa, é um agrupamento de todos os lugares onde essa pessoa prestou serviços. Não tem, aqui não tem matrícula do E-Social, o tipo de vínculo é contribuinte individual e ela trabalhou lá só em outubro de 2006. Então, vai aparecer forma de prestação de serviços normal. O que quer dizer normal? Isso aqui quer dizer que não é cooperado, alíquota 11. Então, quando eu olhei o CNIS, né, eu olho que é um contribuinte individual, ela está numa origem de agrupamento, né, ou de contratantes ou cooperativas, né, barra cooperativas, tem os CNPJs aqui do estabelecimento que contratou, tem a competência. A forma de prestação de serviço está escrito que é normal, isso quer dizer alíquota 11. Se fosse 20, estaria escrito cooperado, tá? Cooperado de trabalho, alguma coisa assim. Mas é normal, é 11. Não quero, né, olhar essa competência aqui para o nosso caso, porque está prescrito, né, 2006. Então não faz sentido, já ficou para trás.
A sequência 4 dela aqui, também, ó, um contribuinte individual, maio de 2010, também normal, alíquota 11. Aqui também está prescrito, né? 2010, 2012. Ó, ela voltou para o município de Cabeceiras, ó, inclusive uma informação extemporânea aqui, ó, PEXT, é uma informação extemporânea, não tem nem remuneração. Isso aqui é erro, tá? Isso aqui provavelmente é uma sequência de erro aqui. Não tem nada, né? A sequência 6, de novo, um contribuinte individual, aqui 2012, normal, 11%. Ó, PREC menor min, como eu mencionei, ó, quando a pessoa recolhe abaixo do salário mínimo, ele vai trazer o dizendo que está menor que o salário mínimo, ó, PREC menor min. Então aqui ela teria que fazer um complemento dessa contribuição. A sequência 7, a sequência 7 também deve ser um erro aqui, ó, PEXT de novo, aquele município de Cabeceiras, também não me interessa, 2012. A sequência 8, de novo agrupamentos, ó, tudo normal. Então é 11 alíquota, é 2013 também. Então veja que ela ficou mudando, ela tem misturas, né? Durante todo o período de contribuição dela, ela tem misturas de contribuinte individual, tem misturas de município e assim por diante. É bem comum acontecer. Bem comum acontecer essas misturas de categorias aqui. Então a sequência 11 também para efeito de recuperação de crédito não importa. Aí a gente vem parar na sequência 9. Então, nesse caso dela, a gente vai trabalhar com a sequência 2 e com a sequência 9. Esse município de Cabaceiras é certeza que é INSS, porque aqui não tem indicador de RPPS. Então, aqui não tem indicador, eu tenho certeza que ele é INSS. O que me gerava dúvida era esse 2 aqui, que é um falso RPPS. Então, quando eu cruzo a concomitância do 2 com 9, apura o crédito. Porque ambos ela vem até 2025 trabalhando, né? Aqui ela começou em 1999 e lá na sequência 9 ela começou em 2013, ó. Mas a gente vai apurar só o período não prescrito. Então aqui eu sei, ó, que é a tabela progressiva porque é empregado ou agente público, tá aqui o nome do município e estão aqui as remunerações. As remunerações dela vêm. Então a gente começou a apurar o crédito agora a partir de julho de 2020, ó. Porque junho também já ficou para trás, né? Já está prescrito. Então veja que ela ganha 6 mil e poucos reais num dos municípios. Na verdade, ganhava em 2020, né? Agora é 2025, ó, ela já está ganhando 10 mil. Aqui 2024, 12. Então, tetada, né? Já nesse município aqui, já pagando no teto. E lá no outro ela, deixa eu ver aqui, na sequência 2 ela também já vinha tetada aí nos últimos anos. 5 mil, 8 mil, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 9, 8. Então aqui, ó, 2025 já superando o teto, ó, aqui também superando o teto todo em 2024, enfim, né? Bem nítido aí de concomitância como empregada, superando o teto, crédito. E aí, quando a gente vai lá no final quando a gente vem aqui para esse relatório, consolidados por ano civil aqui do CNIS, ele já dá um indício, né? Tem um asterisco aqui, ó, de que sim, houve limitação ao teto, ó. Todos os tetos aqui, ó, até maio. Aqui também, aqui 2022, 2021. 2021 ela até nem tem crédito, né? 2021. Ah, olha só a falsidade aqui, porque 2021 ele está trazendo a remuneração no relatório consolidado de apenas um dos vínculos e ela tem crédito em 2021. Ela tem crédito. É por causa que tem um pré-bloque aqui, ó. Ele está bloqueando essas remunerações e ele não joga no relatório lá embaixo. Isso aqui vai precisar de um tratamento para efeito de benefício, porque aqui no valor consolidado ele nem está levando, ó, 2021. Então, são alguns tratamentos que a gente dá também em relação ao benefício, né, quando está fazendo planejamento previdenciário. Para efeito de recuperação de crédito, vou somar os dois e vou fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo. Alguém ficou com alguma dúvida nessa análise aqui do CNIS? Professora, toda vez que tem esse asterisco, significa que foi
contribuição acima do teto? Quando tem esse asterisco aqui, vamos ver aqui, ó, 2023, o ano todo, né? Tá com asterisco ali, ó, 7.507,49. Esse valor é o valor do teto do ano 2023. Esse asterisco significa isso. Tá, isso está dizendo que o INSS, numa concessão de benefício, vai usar uma remuneração limitada ao teto, isso mesmo. Mas porque ela, na soma das duas, ela extrapolou, né? Ela extrapolou. É isso mesmo, ó, 2024 também, ó. 2024, ela tem praticamente o ano todo, então desde 2022, né? Alguns meses ali, ó, ela já vinha ficando com uma remuneração já excedente ao teto. Por isso que isso aqui é um indício de crédito, é só um indício ainda, porque isso aqui pode ser apenas um vínculo, né? Ganhava 15 mil reais, e o INSS limitou o teto, mas é apenas um vínculo, não tem crédito. No caso dela, são dois vínculos, aí aumenta a chance de crédito, né? Aumenta a chance de crédito. Então, essa é a leitura que a gente faz do CNIS. Quando eu vou para a planilha, eu levo manual, né? Eu levo manual a remuneração, uma por uma, lá para a planilha, e a minha planilha faz todo o cálculo. Eu só levo a remuneração que está no CNIS lá para a planilha e ela faz o cálculo. Mas agora, em parceria aí com o Felipe, da Calculei, as minhas planilhas estão se transformando lá no programinha lá de cálculos, e já faz automático, né? Basta que eu importe o CNIS lá dentro, ele já faz a leitura e os cálculos. Claro, está em fase ainda de construção, tem detalhes ainda para serem verificados, né? A gente está ajustando ainda várias coisas, então, mesmo que você utilize um sistema de cálculo, não confie cegamente no relatório. O bom é ter uma checagem numa planilha, entender a lógica do cálculo por trás, para fazer a validação final do crédito, né? O nosso ainda, né? Ali, eu estou nessa parceria com o Felipe, está em construção, então a gente vai perceber que tem alguns valores ainda que pode aparecer errado. Tinha a questão aí do RPPS que estava travando, a gente destravou justamente por esse caso aqui, que é um RPPS falso, tá? É um RPPS falso, então tem alguns detalhes assim para serem cuidados. Análise dos documentos, né? Como eu mencionei, o CNIS, importantíssimo ali para a gente analisar recibos de pagamento, fichas financeiras, para fazer uma checagem maior, se for o caso. Análise de prescrição dos créditos, que é o que a gente fez aqui, né? Quando eu falo que não posso mais buscar um crédito que já extrapolou julho, né, de 2020. Então eu busco a partir daqui. Por que eu não posso pegar mais junho de 2020? Porque é uma empregada. O município descontou dela a remuneração, a contribuição que o município descontou dela em junho de 2020, a prefeitura tinha que ter pago até o dia 20 de julho de 2025. Hoje é 20 de julho de 2020. Hoje é 26/7 de 2025. Não dá mais, por 6 dias. Por 6 dias, esse crédito ficou para trás. Agora, se não fosse empregada e fosse uma pessoa que recolheu sozinha, daí depende. Depende da data do pagamento. Porque ela poderia ter pago uma guia de junho de 2020 no dia 15 de agosto de 2020, pagou com atraso. Aí conta da data do pagamento. Então, a prescrição, eu também tenho que entender quem é o meu cliente, como que foi pago essa contribuição? Foi descontada e recolhida pelo contratante ou ele pagou sozinho? E aí você vai analisando essa questão da prescrição também, nesses detalhes aí de tipo de segurado, de como foi feito aquele recolhimento. Tá? No caso dela, a gente já parte daqui, ó, 7 de 2020. Então, análise da prescrição, aí a apuração dos créditos, que é a própria leitura lá do CNIS e os cálculos. Deixa eu ver o que eu ia mostrar para vocês. Eu ia mostrar alguma coisa muito importante que me fugiu agora. Agora me fugiu aqui, mas era algo bem. Acho que era lá dos fontes pagadoras, se eu não me engano, que eu ia mostrar alguma coisa lá. Gente, não, eu acho que eu ia voltar lá pro. Deixa eu pensar aqui. Era alguma coisa muito legal que eu ia falar e me fugiu.
Tem a ver com a parte que está bloqueada aí no CNIS, que está se encontrando as fontes pagadoras? Ah, eu não entendi, Theo. Essa parte que está sempre com o Prem Prem Block block? aí,